Queridos, vamos dar continuidade à série de exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos considerar os versos 18 a 20 do capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 20. Eu me lembro que quando eu tinha aproximadamente 17 anos, eu fiz uma viagem. Fui visitar o meu pai, que naquela época morava em Brasília. E nessa viagem, eu conheci a filha de uma amiga do meu pai, que me levou para passear na cidade, conheci outros jovens e etc. Neste passeio, eu me deparei com uma realidade muito interessante para mim. Algo que me surpreendeu grandemente quando eu vi. Vocês não vão acreditar o que era. Isso fazem 20 anos. O cartão de débito. Há algum tempo antes dessa viagem, a antiga Yamada já tinha lançado um cartão chamado Yang. Só os antigos aqui. Alguém lembra do cartão Yang? Levanta a mão. Olha, só os antigos. Denunciou a idade de todo mundo. Só que era diferente, porque esse era um cartão que o pai dava ao pai, a mãe dava para o filho, aí ele registrava um valor lá que o filho podia gastar apenas na Yamada. Mas não era comum nessa época, pelo menos por onde eu andava, cartão de débito aqui em Belém. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito surpreso. Eu disse que isso é loucura. Como é que é possível isso? Como é que controla isso? Eu não entendi bem o conceito. E naquela viagem todo mundo pagava as contas no débito, e eu contando dinheiro. Não era muito, mas eu contava. Quando eu voltei da viagem, naquela época, aqui em Belém, como eu já disse, não tinha muitos lugares que aceitava, ou pelos lugares que eu não ia, não tinha muito, e não era muito utilizado. Porém, independente disso, poucos meses depois eu fui no banco e procurei e abri a minha primeira conta bancária, só porque eu queria ter um cartão de débito igual como eu tinha visto lá. Então, o que a princípio para mim era uma loucura, estranho demais de compreender, em pouco tempo se tornou importantíssimo e necessário. Mas a verdade é que a ideia do cartão de débito nunca foi uma loucura, mas eu que não era capaz de reconhecer a verdade. Hoje vamos considerar uma passagem que o apóstolo Paulo vai mostrar como a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, para alguns pode parecer uma grande loucura, mas para outros revela-se sabedoria de Deus, imprescindível e importantíssimo. Então vamos, enfim, ler 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo me use, Senhor, para que possa edificar a Tua igreja por meio dela, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto, fortemente influenciada pelo mundanismo que lhe cercava, sofria diversas consequências desse mundanismo. E uma delas era o surgimento de divisões internas, partidos, grupos que se dividiam e não tinham uma boa comunhão dentro da igreja. Por isso, do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 4, versículo 21, Paulo vai enfrentar esse problema de diversas formas, mas o foco central é como ele vai enfrentar esse problema. Quando consideramos, algumas semanas atrás, os versos 10 a 12, vimos que Paulo exorta os coríntios a evitar as divisões, mas antes que todos estejam unidos num pensamento e num só parecer. Por que Paulo diz isso? Porque, para destacar que o que unia
a igreja de Corinto era maior do que o que separava. Todos na igreja de Corinto, e em qualquer igreja, foram chamados por Deus para comunhão em Cristo Jesus, inclusive nós aqui. Isso Paulo destaca em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Para ressaltar o ensino dessa unidade na igreja, nos versos 13 a 17, Paulo apela ironicamente à experiência dos coríntios para revelar o absurdo que são as divisões. É por isso que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 13: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? É o próprio Paulo falando, olha a ironia aí. Foi Paulo crucificado a favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Não. A resposta para essas perguntas é claro que não. Era trazer à memória com esses questionamentos que, nós fomos batizados em nome de Cristo. Nós fomos Cristo que morreu crucificado por nós. Então hoje, na sequência do texto, vamos ver como Paulo ensina que a mensagem da cruz, que pavimenta essa união, onde a união está firmada, podia parecer loucura para o mundo, mas para os que estavam sendo salvos ali em Corinto, era um poder de Deus, era o poder de Deus. Então vamos lá. O primeiro ponto é perecer ou não perecer. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, vou ler novamente. Diz assim a palavra do Senhor: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Observe que este verso inicia com a palavra pois, na NVI, ou, para quem tiver a revista atualizada, inicia com de fato. Porém, eu creio que a NVI é a mais feliz na tradução, porque a ideia que Paulo quer trazer aqui é a explicação no verso 18 da razão pela qual a cruz de Cristo, mencionada no verso 17, não podia ser esvaziada pela desunião da igreja. O verso 18 a partir do verso 18, Paulo vai revelar por que a mensagem da cruz não pode ser esvaziada, conforme o alerta do verso 17. Olha lá, volta um pouquinho, vamos ler o 17 e o início do 18. Ele vai dizer, Paulo, nós consideramos na última mensagem mais detidamente o verso 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, pois a mensagem da cruz. Então esse contraste que Paulo está fazendo, e é sobre essa mensagem da cruz que a gente vai se deter um pouquinho agora. Essa mensagem da cruz, ou em outras traduções, palavra da cruz, que não pode ser esvaziada, que não deve ser esvaziada, é o conteúdo da verdade que proclama os significados teológicos e históricos da crucificação de Cristo. Em outras palavras mais simples, é o que significa, o que aconteceu, os efeitos da crucificação de Cristo. Ela aponta para o fato de que Jesus Cristo sofreu a morte de um criminoso, mas que essa morte que Jesus Cristo sofreu afeta o destino eterno de cada ser humano. Cada ser humano que já existiu, ou que vai existir, ou que existe, é afetado de alguma forma pela morte na cruz. Aqueles que creem e professam fé nela são salvos e têm a vida eterna. Aqueles que não creem e nunca virão a crer são condenados e não têm a vida eterna. Então, a palavra da cruz, essa mensagem que não pode ser esvaziada, afeta toda a humanidade. Porém, mesmo essa mensagem sendo tão poderosa, para os gentios contemporâneos de Paulo, o relato da morte de um Salvador numa cruz era uma loucura. E lembrem do contexto, Corinto era uma cidade pagã, uma cidade de gentios, não era uma cidade de judeus. Então, um Salvador, um Deus que vem salvar e resgatar um povo,
que morre na cruz, na cabeça deles era completa loucura. Para os gentios, Jesus não passava de um criminoso, um escravo degenerado, pois somente esse tipo de transgressor era crucificado pelos romanos. Somente a escória da sociedade parava na cruz numa cruz, era crucificado. Logo, ser salvo por um Deus tão humilhado, logicamente na cabeça deles era loucura. Lembrem bem do imaginário dos deuses dos povos greco-romanos. Quem eram os deuses? Quem eram os seus salvadores? Os seus heróis? Era Zeus, um homem que segurava os raios na mão. Apolo era Hércules, o grande herói, filho de Zeus, e etc. Como um povo que cresceu, foi criado com essa mentalidade, poderia acreditar que um carpinteiro pobre e fraco, crucificado, era o grande Salvador? Porém, na sequência do texto, Paulo deixa bem claro que a mensagem da cruz não era loucura para todos, eram para que aqueles que tinham essa mentalidade pagã, mas porque eles estavam perecendo. E quem eram esses que estavam perecendo? As pessoas que repudiavam o evangelho pregado por Paulo, pois não cabia na lógica deles. Eles eram então aqueles que, por terem rejeitado o Salvador humilhado, receberiam consequentemente condenação irrevogável. Note que o texto não diz que esses que não criam iriam perecer. O texto diz que eles já estavam perecendo. É a mesma ideia de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Vá lá. Olha lá como tem esse contraste nessa outra passagem. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Para quem não sabe, 2 Coríntios é depois de 1 Coríntios, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Os que estão em processo de perecimento, os que já estão perecendo, é para estes que está encoberto. Aí olha o 4, olha o contraste do 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, que são os que estão perecendo, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Este contraste que Paulo apresenta, aí em 2 Coríntios, é o mesmo do texto, você pode voltar, é o mesmo do texto que nós estamos considerando. Enquanto uns estavam perecendo por não crerem, os irmãos da igreja de Corinto estavam sendo salvos. Já estavam em processo de salvação, pois para estes a mensagem da cruz era poder de Deus. O poder de Deus torna-se efetivo quando o evangelho é pregado, o evangelho desse Salvador humilhado, dessa cruz humilhante é pregado e é proclamado entre as pessoas, e aquele que aceita com fé e confiança, entrega a sua vida a essa mensagem, esse recebe o poder de Deus que o tira do perecimento, da condenação, da morte eterna. Apenas neste caso, daqueles que recebem com fé, é que a mensagem da cruz tem poder para ressuscitar o pecador da morte espiritual, para transformar o pecador em uma nova vida, como uma nova vida, para livrar pecadores da escravidão do pecado, da condenação do pecado, da futura presença do pecado. É essa mensagem da cruz que pode lhe reconciliar com Deus, selar o Espírito Santo da promessa no coração. Quanto poder em uma mensagem tão simples. Observe que Paulo se coloca na mesma condição dos irmãos, conquanto que ele diz, para nós. Porque era também por essa mesma mensagem que ele ensinava, que um dia o poder de Deus transformou a vida do apóstolo Paulo. Os crentes, portanto, os que creem nesta mensagem da cruz, são salvos pela loucura
que essa mensagem traz. Desde a peregrinação terrena, a partir do momento que você crê, até a salvação plena, quando nós não estivermos mais nesse mundo e definitivamente na presença de Deus. Temos muitas lições a aprender com a mensagem da cruz. Primeiro, é uma pergunta que eu gostaria de fazer. A mensagem da cruz é compatível com a forma como você enxerga o mundo? É compatível essa mensagem, esse tipo de Salvador, é adequado para a forma que você vê as coisas? Por que as coisas acontecem? Por que eu sou assim? Como você responde às perguntas últimas da humanidade? Por que eu nasci? Para onde eu vou após a morte? Você responde como as coisas foram criadas? Você responde essas perguntas olhando para essa mensagem da cruz? É interessante como hoje em dia os heróis do nosso tempo não são muito diferentes dos heróis na época dos pagãos. Nós somos atraídos por seres superpoderosos, com caráter duvidoso, mas que acabam fazendo grandes coisas. Não é assim? Os heróis do imaginário do nosso tempo, vide aqui para os mais jovens, agora os mais velhos vão ficar um pouco perdidos aqui, tá? Não é assim? O herói, talvez o herói mais imaginário, que o povo mais gosta no nosso tempo, como um homem de ferro, um homem de moral terrível, que faz e acontece, vai para cima, vai para baixo, dá golpe, mente direto, tem um monte de mulher, mas ele é o herói. Olha a armadura dele, ele voa, ele lidera os Vingadores e etc. Olha lá, ele é o mais famoso, o ator é sensacional. O que atrai o nosso coração? Será que um herói humilde, que se entrega como uma ovelha muda, pronta para o sacrifício, será que este é o herói que a nossa visão de mundo deseja e espera? Ou nós estamos como os fariseus, que esperavam que Jesus vinha com cavalo e com lança, com escudo, e ia instaurar naquele tempo o reino de Deus a partir de Jerusalém? Porque não é esse tipo de herói, não foi esse tipo de heroísmo que nos salvou, mas um homem que não foi mudo, se entregou na cruz do Calvário para salvar todo aquele que nele crê. Para os que estão perecendo em nosso tempo, Jesus foi talvez um homem bom, um filósofo, um líder religioso, um cara legal, à frente da sua época. Para outros, um louco, um mentiroso, um mito, mas não o Deus Salvador. Mas para nós que estamos sendo salvos, foi Cristo quem conquistou essa salvação. Sem Cristo já estamos perecendo, com Cristo já estamos salvos. João, no Evangelho, capítulo 5, versículo 24, diz: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, é Jesus dizendo, né? João é o autor do Evangelho. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A humilhação de Cristo, apesar de que afasta talvez do imaginário de herói da humanidade, mas a humilhação de Cristo é importantíssima, meu querido, minha querida. Porque foi na humilhação dele que ele sofreu a humilhação que era minha e sua. Se você crê. Porque era preciso que nós fôssemos humilhados, é que Jesus foi humilhado. Porque era preciso que nós pagássemos cruelmente pelos nossos pecados, é que Jesus Cristo precisou pagar cruelmente, humilhantemente na cruz do Calvário. Então esse é o verdadeiro herói. Olha o que diz o profeta Isaías, 700 anos antes, se eu não estiver enganado, tendo revelação desse acontecimento, desse ato heróico único. Ele diz, em Isaías 53, a partir do verso 4, certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, olha o erro, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, como se fosse Ele o culpado. É isso que o texto está dizendo.
ele fez alguma coisa, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que pode um dia nos dar paz não veio sobre nós, foi sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas feridas dele, pelas suas feridas, nós fomos curados. Que herói humilhado, mas poderoso. Você enxerga o poder de Deus nessa mensagem? Você enxerga o poder de Deus ao contrário do que o mundo enxerga, uma loucura. Você enxerga o poder de Deus em Cristo Jesus, no Evangelho, de que se você confiar nisso, o que você traz que não presta, Ele recebeu a pena do seu pecado. Você acredita que aquele homem lá na cruz do Calvário que morreu e se entregou lá na cruz do Calvário, que ele é o suficiente para salvar você do pecado, para lhe dar força para vencer o pecado agora? Aquele que você luta, que você tenta parar, mas não consegue, mas se você crer em entregar a sua vida para esse Salvador, para esse herói humilhado, você pode ser salvo desse pecado também. Porque, eu vou até dizer mais na frente, mas não custa repetir isso inúmeras vezes, Jesus não morreu só para levar um povo para o céu. Ele morreu para salvar as pessoas, os crentes, aqueles que têm fé do pecado, em todas as dimensões, do pecado que a pessoa luta, da condenação do pecado e um dia, na glória, da presença do pecado. Esse é o verdadeiro Salvador. Esse herói é que é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. O segundo ponto, saber ou não saber, está lá no verso 19. 1 Coríntios capítulo 1, verso 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Como é de seu costume, Paulo aqui, no verso 19, cita uma passagem do Antigo Testamento para provar o seu ponto. Esta é uma citação que Paulo faz quase palavra por palavra do texto da Septuaginta, a tradução grega das Escrituras do Antigo Testamento, de Isaías 29:14, que na NVI, que é a versão que eu estou considerando, diz assim o texto, Isaías capítulo 24, versículo 29, versículo 14. Por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. O contexto dessa passagem do Antigo Testamento alude ao povo de Israel, o qual honrava a Deus com os lábios, mas não com o coração. Volta um pouquinho, lê o verso 13 de Isaías 29. Diz assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a adoração que me presta é feita só de regras ensinadas por homens. Contra esses hipócritas, contra aqueles que professavam amar a Deus de boca, mas o coração estava distante, contra esses, Deus torna nula a sabedoria, dissipa a inteligência. Deus se opõe à sabedoria que nasce em um coração idólatra, em um coração egoísta, um coração que não quer servir a Deus. A sabedoria daqueles que têm esse tipo de coração é anulada diante de Deus. Essa é a sabedoria do mundo. No Novo Testamento, Tiago fala de 2 tipos de sabedoria. É muito interessante, seria bom você marcar esse texto aí na sua Bíblia, ou pelo menos considerar. Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 17. Aqui Tiago passa boa parte, mais do que nós vamos ler, da carta, mostrando a diferença daqueles que andam com a sabedoria do mundo, com essa que não considera Deus no coração, e os que andam com a sabedoria do alto, celestial, a sabedoria de Deus. Ele vai dizer, Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? E aqui ele está falando da verdadeira sabedoria e do verdadeiro entendimento.
Pois, eu vou falando umas palavras para melhorar o significado, não melhorar o significado, mas tornar mais compreensível. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, é pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Temos algumas lições aqui. Atualmente, a fonte de onde nós extrairmos a palavra, a sabedoria que vem do alto, isso aqui é um pressuposto, é a palavra de Deus. Se você quer andar com a sabedoria de Deus, se você quer seguir, ter um coração dedicado a Deus, então você precisa conhecer a palavra de Deus, porque senão se torna uma tarefa um pouco difícil, uma tarefa de adivinhação. A mensagem da cruz, que é a mensagem que sustenta a fé cristã, é a mensagem da palavra de Deus, ela parece loucura para você? Parece loucura que um carpinteiro morto na cruz seja o seu salvador? Isso precisa refletir na prática. Você está sendo guiado na prática do dia a dia, na sabedoria do alto ou na sabedoria de baixo, a sabedoria demoníaca? Pois se você diz que crê na mensagem da cruz, que busca na palavra do Senhor a fonte de direção, pois então que demonstre com o seu bom procedimento, mediante obras praticadas como a humildade, pureza, seja pacífico, amável, compreensível, cheio de misericórdia e de bons frutos, seja imparcial e sincero. Ou você prefere pensar a sua sabedoria, a sua forma de enxergar o mundo, egoísta, imoral, idólatra, murmurador? Quando nós tomamos as nossas decisões diárias, será que a mensagem da cruz e todas as suas consequências estão na base do nosso pensar? Como você enxerga, por exemplo, o servir a Deus? Como você enxerga, por exemplo, as suas escolhas profissionais? Como você enxerga, por exemplo, como você trata os outros? Como você enxerga, por exemplo, o que você fala dos outros? Como você enxerga o que você fala? Estou piorando. O que você fala dos seus irmãos? Será que, de alguma forma, é direcionado pela mensagem da cruz, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pelos princípios por trás de tudo isso? Ou não? É pela sua forma de ver, é pela sua forma de enxergar as coisas, é pelo que você acha, é pelo que você gosta. Pois Paulo nos diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O terceiro ponto é, lá no verso 20, melhor não saber. O primeiro é perecer ou não perecer. O segundo é saber ou não saber. E o terceiro é melhor não saber. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Em 1 Coríntios, Paulo demonstra uma predileção por fazer menção aos escritos do profeta Isaías. As primeiras perguntas nesse verso 20 são do profeta Isaías. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Quando profetizou contra o Egito, Isaías pergunta: onde estão os homens sábios de Faraó?
Isaías capítulo 19, versículo 12, você pode ler depois. Em outra oportunidade, quando o exército assírio cercou Jerusalém e o rei Ezequias depositou sua confiança no Deus de Israel, o Deus mandou um anjo que causou a morte de 185.000 soldados assírios. E Isaías, refletindo sobre isso que aconteceu, diz, em seus pensamentos, Isaías capítulo 33, versículo 18, em seus pensamentos você lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde está o encarregado das torres? E prometendo redenção para Israel, Deus diz que destruirá o saber dos sábios. Avança um pouquinho, Isaías 44, versículo 25. Que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura. Todas essas referências trataram de circunstâncias em que a lógica humana apontava para um desfecho. Por exemplo, quando o exército assírio cercou Jerusalém. Qual era a lógica? Qual era o desfecho aparente diante do pensamento de qualquer um? Era que Jerusalém ia ser devastada. Ninguém poderia pensar que viria um anjo e que mataria apenas um anjo 185.000 soldados. Só que, diante circunstâncias, não são nada para Deus. O pensamento dos homens apontavam para um desfecho, mas a sabedoria e soberania de Deus operou outra conclusão. E é isso que o apóstolo Paulo quer ilustrar na nossa passagem em Corinto. Por fim, Paulo finaliza com uma pergunta retórica, ao verso 20, utilizando, não é de Isaías, mas ele utiliza a mesma forma de pensar do profeta. Ele diz, acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Claro que a resposta a essa pergunta retórica é sim. Deus fez parecer louca a sabedoria deste mundo. Por trás de todas essas perguntas, Paulo tem um objetivo de destacar que para salvar pela cruz de Cristo, Deus destrói a sabedoria do sábio, ou seja, destrói a lógica dos homens. O ponto de argumentação de Paulo é que a verdadeira sabedoria desaparece da terra quando os homens se opõem à sabedoria de Deus. Por isso, ao perguntar, o questionador dessa era, a sabedoria deste mundo, Paulo contrasta dois valores, do reino dos homens e do reino dos céus. Os coríntios precisavam compreender que Deus tornou loucura a sabedoria mundana. Lembre? A sabedoria que cercava Corinto, que queria entrar na igreja. Paulo está dizendo, essa forma de pensar é louca. Vocês devem pensar conforme a mensagem da cruz. Onde está a sabedoria desse mundo agora? Onde está o sábio desse mundo agora? Segue algumas opções. Alguns dos sábios desse mundo, guiados pelo relativismo, diz, não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Não deixe se enganar. Você tem a sua verdade. O que é verdade para você não significa necessariamente que é verdade para o outro. Tem outros que dizem que todos têm um pouco da verdade. Todo mundo tem um pouquinho da verdade. A palavra diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:7. A sabedoria do homem também diz, se der certo, está certo. E aqui é uma forma de pensar pragmática ou utilitarista, que se você faz algo, der certo, significa que está certo. Não é esta a mensagem da cruz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A sua vida pode estar muito boa, as coisas podem estar acontecendo tudo perfeitamente, mas só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. São valores absolutos. Tem sabedoria do mundo que defende
sincretismo ou ecumenismo, a mistura de religiões, ou que todos os caminhos levam a Deus. Ou ficam buscando se adaptar à religião que é mais compatível com a forma de viver. A esses a sabedoria de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 4, 3, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a única sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. E eles se recusarão a dar ouvidos à única verdade, voltando-se para mitos. Existe também a sabedoria do mundo que diz que você vai ser feliz conforme os seus bens, conforme aquilo que você conseguir consumir. Quanto mais você tiver, então você vai alcançar a felicidade. Mas a sabedoria de Deus diz em Lucas capítulo 12, verso 15, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A sabedoria do mundo diz que você vai ser feliz se você for muito bonito ou muito bonita. Quando você cultuar o seu corpo, quanto mais você se sentir linda e maravilhosa na frente do espelho, então você vai ser feliz, você vai ser sábio. Mas a palavra de Deus diz, Provérbios 31, 30, a beleza é enganosa e a formosura é passageiro, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A sabedoria do mundo diz que o prazer, aquilo que te dá prazer é aquilo que você deve buscar, porque aí você vai encontrar objetivo de vida, alegria plena, porque você vai ter prazer em todas as coisas, não importa no que é. A sabedoria do alto diz, Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, pensei comigo mesmo, vamos experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Por acaso você se identificou com algumas dessas sabedorias do mundo? Você tem sido guiado pela busca delas? Bens, sucesso, fama, beleza. Fazer aquilo que parece que diante dos homens tem o melhor resultado. Você tem buscado a verdade que você acredita que nasce no seu coração e não a que vem da palavra do Senhor? Sua vida tem sido guiada por essa forma de pensar? Cuidado, porque você pode até afirmar que não. Você pode até dizer que segue a palavra, mas como você tem sido na prática? Como eu tenho sido na prática? Pois se você enxergar na prática do seu dia a dia alguma dessas sabedorias, arrependa-se, pois o resultado de todas estas é um tremendo vazio e uma eternidade no inferno. Concluindo, quando você olha para as grandezas, os grandes alvos desse mundo, como dinheiro, fama, beleza, inteligência, popularidade, o que você enxerga? Loucura ou poder? Quando você reflete sobre a vida de um homem simples, um trabalhador sem posses e sem riquezas, de pais pobre, escravizado, acusado e condenado a uma morte humilhante, desprezado por todos, o que você enxerga? Loucura ou poder? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Em nome de Jesus, amém.